baixo, as condições acabam por ser diferentes, mulheres que não têm igualdade no acesso e que acabam muitas vezes por perder os próprios empregos quando engravidam, portanto existe sempre aqui disparidades, não é? Relativamente também às pensões, que era exatamente isso que eu ia falar, da segurança social, nota-se uma grande diferença e uma grande discrepância entre as pensões que são atribuídas aos homens e às mulheres. José Azevedo, esta situação genericamente é esta? O que é que Sim, se pode fazer? Isso não oferece discussão. Pode-se fazer, pode cada um de nós fazer, e tem sido feito, e concretamente em Portugal, nos últimos, sei lá, 30 anos, tem sido uma evolução tão grande que as mulheres têm registado, e de facto, como disse a doutora Andreia, hoje em dia as mulheres estão em todo o sítio, ocupam as universidades em muito maior número que os homens, sobretudo o número de escolares veio demonstrar que as mulheres chegam lá porque são aplicadas, porque trabalham, são mais aplicadas. Agora, há um caminho longo para fazer, porque é evidente que nós não nos podemos pensar que todas as mulheres estão nessas situações. Há mulheres que não estão efetivamente nessas situações. Enquanto houver violência doméstica, porventura justificar-se-á sempre haver um Dia Internacional que seja comemorado. Quanto mais não seja para lembrar que existem esses números, que existe um desemprego que é sempre maior nas mulheres, que ainda existe, que é um dado que nos tem a todos que preocupar, homens e mulheres, o facto de haver discriminação, por exemplo, no pagamento para trabalho igual. Portanto, já se percorreu um longo caminho. Eu acho que as mulheres, de uma maneira geral, e os homens estão conscientes disso, mas ainda há muito caminho para percorrer, quer em Portugal, quer, enfim, então, se formos para fora de Portugal e para alguns países onde se passam coisas que nós... Para os países muçulmanos, por exemplo, que então uma mulher aí é mesmo considerada um ser inferior relativamente ao homem. A nossa realidade, felizmente, não é essa, mas há, de facto, um caminho longo a percorrer. E eu acho que estes dias... E eu custa-me sempre este Dia Internacional da Mulher, porque só o facto de ele existir é demonstrativo de que há uma discriminação, não é? Mas também serve para chamar a atenção, não é? Dos problemas. Pois, a vantagem destes dias é não só para chamar a atenção que existe, de facto, ainda um longo caminho a percorrer, como também lembrar todas aquelas que permitiram que este caminho se vá fazendo todos os dias, quer aquelas que são mais conhecidas, são nomes mais conhecidos, quer como todas aquelas outras que, no seu dia-a-dia, são verdadeiras heroínas e que têm vidas verdadeiramente complicadas. Ainda outro dia, a propósito de um programa que o António Barreto vai ter agora na RTP sobre penso que os últimos 30 anos, a caracterização dos últimos 30 anos em Portugal, era feito um retrato que infelizmente não é o único, de uma mulher que trabalha em Lisboa, tem uma empresa, uma pequena empresa, e que o dia dela começa às 5 da manhã, que se levanta às 5 da manhã para levar os meninos à escola, e depois é uma corrida para chegar ao local do emprego, e depois é estar no emprego, e depois vem a correr para buscar os meninos, e depois é comer, e depois é passar a ferro. É uma vida, pronto, tendo embora a ajuda do marido, enfim, nas tarefas, quer domésticas, e hoje em dia, felizmente, sobretudo nos mais novos, isso acontece. E tenho que fazer a justiça aqui ao meu pai, porque o meu pai, tendo a idade que tem, ajuda, mas isso não é muito comum na geração do meu pai. Mas hoje em dia já isso, porque de facto as famílias não podem sobreviver se efetivamente não houver ajuda de ambos os lados. Mas estas mulheres verdadeiramente estão a fazer caminhos espantosos e são desconhecidas, cujos exemplos vamos sabendo assim, e que nos fazem pensar que há vidas de facto complicadas. Do ponto de vista político, o Partido Socialista tem a regra de ter a paridade, não é? No fundo, ter as mulheres cotas de representação. O PSD não tem. Agora vai ter. Agora vai ter por lei. Agora vai ter por lei, exatamente. Mas acha isso bem? Como é que acha? Como é que vê isso até à presente data, de facto, as mulheres estavam um pouco distanciadas da vida partidária, o que não está a acontecer neste momento, porque já há um grande movimento
movimento impulsionador, incentivador para as mulheres participarem mais ativamente e, como disse a doutora, a vida de uma mulher normalmente é sempre mais complicada por causa das crianças, do trabalho doméstico, etc. Continua sempre assim. E as questões políticas normalmente vejamos reuniões à noite, reuniões à noite, exatamente, depois tem os filhos, o marido, etc. Então, se não estiver envolvido no mesmo meio, dificilmente compreenderá. De facto, o que se vem a revelar nos últimos tempos no Partido Social Democrata, principalmente aqui na Distrital do Porto, é um grande movimento impulsionador e chamativo, incentivo à participação feminina. Houve ainda há umas semanas atrás, poucas semanas atrás, em Gaia, um encontro de mulheres sociais-democratas que juntou cerca de 500 de mulheres numa iniciativa, portanto isso já é demonstrativo do aumento. Estão a fazer o caminho necessário, exatamente, para alcançar. Maior representação. Agora, no que me disse relativamente às cotas. À paridade, sim, às cotas. Exatamente, à paridade. E ainda hoje o Dr. Alberto João Jardim dizia que as cotas podiam ser uma questão ofensiva para as mulheres. E eu, de facto, concordo. Mas essa discussão já foi uma discussão? Já foi uma discussão longa, já temos uma lei, agora tem que ser aplicada, não é? Mas o facto é que o que se verifica é que nunca se vai saber se a mulher, de facto, está lá por mérito, por valor, por esforço pessoal e luta partidária, ou se vai estar a ocupar mais um número, não é? Mas, de qualquer maneira, as pensões aliás, é a dúvida que se pode levantar relativamente aos homens que lá estão e nunca Também. Ninguém levantou essa questão. A verdade é essa. Eu, relativamente às cotas... A experiência do PS, o que é que Vamos lá ver. Relativamente às cotas, eu pessoalmente tenho uma posição dúbia, no sentido de que estou dividida. Racionalmente eu não posso concordar com as cotas, naturalmente, porque entendo que as pessoas têm que ter acesso, livre acesso, homens ou mulheres têm que ter livre acesso aos lugares, para aqueles que estão devidamente qualificados. Mas não posso deixar de reconhecer que o facto das cotas poderem permitir ou abrir alguma porta que permita às mulheres terem acesso, que é difícil, e tanto é difícil que depois nos partidos, que são sempre máquinas um bocadinho complicadas, arranjam sempre forma de tornear este tipo de medidas. E dou um exemplo: eu conheço casos em que, quando são feitas as listas, e vamos admitir que tem que haver uma mulher de 3 em 3 ou de 4 em 4, depois arranjam a mulher do próprio, ou a filha ou a sobrinha que não está nada interessada em ir para a atividade partidária ou para a atividade política, mas fica ali porque já sabem quando chegar à altura quando ela suspende, ela depois suspende, desiste e depois entra o... Portanto, entra os outros homens a seguir. Digamos assim, que há sempre forma de tornear estas coisas e mudar de uma forma perversa as coisas. De qualquer forma, é evidente que as cotas não pode ser nunca um fim, tem que ser um meio, e o meio é tentar abrir as portas. E, apesar destas graças que se fazem, destas perversidades que os próprios partidos acabam por fazer, sempre entram algumas. E lá está, o que é preciso é pôr o pé, porque entrando depois acaba por... As que têm mérito acabam por ficar. As que têm mérito acabam por ficar, mesmo depois quem vê lá mulheres depois acaba por também entender que se calhar eu também gostaria de lá estar. Tendo mulheres também é mais fácil ir às reuniões, porque em vez de ser só uma reunião de homens, ser reunião de mulheres, acaba por tornar as coisas também funcionarem de uma forma diferente, porque sempre se põem algumas balizas em termos de horários, porque as mulheres têm, pronto, não estão ali para estar só a dar conversa, têm em casa para os filhos ou horários. E, portanto, é sempre uma forma é uma pequena abertura, que eu imagino que, quando não for necessário, que elas acabam por cair por serem desnecessárias, precisamente. Eu concordo que, de facto, é uma pequena abertura, só que acho que poderíamos fazê-la ou incentivá-la de outra forma, por isso é que não concordo com esta questão das cotas, não é? Porque acho que vamos estar a ocupar, de facto, os lugares, como disse, com a mulher, a prima, a tia, e não ocupa, porque essas depois saem. Pois, vão ser feitas previamente com os homens e depois vão ser... Muito bem, mas mudando de assunto, o metro do Porto continua a polémica à volta da gestão do metro e soube-se hoje que o prejuízo do metropolitano do Porto acaba por ultrapassar os 120 milhões de euros. Primeiro, o que é que acham destes números? Segundo, o que é que acham do modelo de gestão que o Governo pretende implementar? Maria José Azevedo. Ora bem,
Estes números, não sei se neste quantitativo, mas o prejuízo era expectável que viesse a acontecer, atendendo que as amortizações dos empréstimos e dos financiamentos que não eram pagos na altura, iam ser pagos posteriormente e, portanto, que estes prejuízos, que haveria prejuízo, teria que haver. Em termos da dimensão, não sei dizer se os 122 milhões se é muito, se é pouco, ou se não é. Se formos em termos de percentagens, parece-nos de facto muito, não é? Sei lá, estes números traduzem, em relação a 2005, um agravamento de 61,2%, o que parece, numa empresa, parece efetivamente exagerado. A explicação que é dada tem a ver precisamente com os custos do aumento das linhas e com as amortizações, foi dito que se tornam insuficientes os subsídios à exploração. Portanto, o recurso a empréstimos aí acaba por ser daí concluir-se que estes resultados têm a ver com o modelo de gestão também é capaz de ser excessivo e imagino que não se fará essa conclusão. Tu perguntaste-me se eu... o modelo de gestão o novo modelo... Eu ainda outro dia, por acaso, é que tive aqui a oportunidade de dizer isso também, eu não me preocupa verdadeiramente a alteração do modelo de gestão. O que é preciso é que esteja garantido, que é um projeto que é para continuar a andar, que é para se fazer, entrar na segunda fase e concluir-se essa segunda fase, sendo certo que o traçado das linhas terá sempre que passar obrigatoriamente pela opinião dos autarcas. Agora, que os autarcas devam estar no Conselho de Administração, não vejo porquê. Poderão estar, sim, mas se estão em maioria ou não, né? Portanto, no fundo, sim, é a questão da gestão, quem manda na gestão. Faz sentido quem dá o dinheiro que manda, não é? E, portanto, não é... O que é importante é que, de facto, o projeto continue com a dinâmica que tem tido. Agora, o modelo é evidente que faz sentido que quem lá esteja e quem gere que tenha capacidade para o fazer e que tenha disponibilidade de tempo para o fazer e que o saiba fazer, não é? Mas o André Lopes, o que é que acha? Quer do prejuízo, dos números? Exatamente. Bem, o que eu tenho a dizer é que atualmente já se vê sinais de recuperação nestes valores, não é? Pronto, era normal que houvesse prejuízo porque havia empréstimos para pagar, havia juros entretanto a cair, mas estes prejuízos vão obrigar a mais empréstimos, uma vez que não há os subsídios do governo e não existiram, não é? Exatamente. Bom, relativamente ao modelo de gestão criado, eu acho que foi um modelo de gestão que foi criado pelo Dr. Jorge Coelho, não é? Ministro então, ministro do Partido Socialista, foi um modelo ganhador. Construíram quase 60 km de linha de metro, portanto foi um modelo que eu acho que de facto se pode considerar ganhador porque cumpriu os seus objetivos. Acho lamentável neste momento estarem com esta discussão de alterar o modelo de gestão porque este modelo de gestão vai querer chamar outros novos administradores, que vão também aumentar o prejuízo, vão ter de ser pagos novos salários, porque acho que o número de administradores até vai aumentar nos próximos anos numa obra que vai estar parada. Porque segundo o que se sabe pelos jornais é que nos próximos 2 anos e meio a obra vai estar parada ou que já está há 18 meses. Obviamente que uma obra parada causa sempre prejuízos, não é? Houve outra situação em que o doutor engenheiro José Sócrates, quando esteve na inauguração do aeroporto Francisco Sá Carneiro aqui no Porto, afirmou ao doutor Luís Filipe Menezes que a obra do metro estaria pronta em Laborim, até a Laborim, em 2007. O facto que quando muito arrancaria. Não se verifica, obviamente, porque se as obras vão estar paradas mais 2 anos e meio e que se trata da linha amarela, que é a linha mais rentável no metro. Agora, a prioridade dada pelo Governo neste momento, aparentemente, é a linha de Gondomar e a linha de Gaia, portanto, Laborim. São essas duas, não é? Exatamente, que é a linha amarela, que é a linha mais rentável, portanto, a linha que trará mais lucros para a empresa em si. Eu acho que o importante nesta matéria é a questão social.
E o que importa às pessoas é que o metro esteja a funcionar. E as pessoas estão fartas de questões e discussões políticas e de valores, e as pessoas reconhecem que de facto e compreendem o metro, e que não compreendem que a obra do metro esteja parada. As pessoas precisam de facto é do serviço em si. A questão de ter estado parada agora e o estudo para as novas linhas em 2008 e o início da obra eventualmente em 2009 traz uma suspeita que isto está tudo preparado para o ano das eleições. Quer dizer, quer em termos legislativos, quer em termos autárquicos. Portanto, isto não é assim um dado escondido por rabo de fora. Isso, se é, não posso dizer se é, se não, que não sei. A verdade é que ela está parada. Este ano não vai haver nada, nem estudos. Para o ano, em 2008, há estudos. Os próximos 2 anos e meio terá parado. Portanto, em princípio, começará a obra. A obra estará no terreno. Por acaso, é ano de eleições. Não suscita nenhuma... É assim, vamos lá ver. Nenhuma suspeita, digamos. Admito que possa fazer esse raciocínio. Enfim, esse raciocínio é tão válido como outro qualquer. Claro. De qualquer forma, as recentes e as mais recentes convulsões que o metro sofreu, e por mais que se diga sofreu, e as contestações e os relatórios do Tribunal de Contas, enfim, são tudo conjunturas que não são muito propícias a haver uma pacificação numa empresa que tem que a ter para poder funcionar bem, porque isto são muitos milhões de contos, muitos milhões de euros, digamos assim, e portanto é evidente que aquilo tem que ser pacificado. E portanto eu estou convencida que enquanto não houver um rearranjo do modelo de gestão do metro, que dificilmente sairá deste impasse, que é aquilo que é não funcionar. Quer dizer, funciona o metropolitano, porque tem que funcionar, obviamente funciona bem, claro. Mas tudo o que tem a ver com desenvolvimentos futuros está à espera de uma decisão do Governo relativamente ao futuro modelo de gestão do metro. Algum mês atrás já vai permitir uma coisa, é que do orçamento de Estado deste ano não sai questão para o metro, só do próximo ano, do ponto de vista do Governo já não é mau. Do Governo e nosso também, não é? Porque nós estamos todos no mesmo barco, não é? Sim. Muito bem. O outro assunto do dia é a lei do aborto, que foi votada, portanto, no Parlamento, com os votos esperados a favor do PS, da CDU, do Bloco de Esquerda e dos Verdes, mas, algo inesperadamente, com 21 votos do PSD a favor, depois de Marcos Mendes e da direção do parlamentar ter exigido uma série de alterações que não foram aceitas. Isto não causa alguma perturbação no PSD? Não. Julgo que não causa perturbação nenhuma, uma vez que o Partido Social Democrata não impôs nenhuma linha de conduta, não tomou nenhuma posição desde o início relativamente a esta matéria, considerando sempre uma matéria de consciência. O Dr. Marcos Mendes assumiu uma posição mas neste caso já não estamos a falar da votação no referendo, estamos a falar de uma discussão do grupo parlamentar, ou seja... Tentou fazer as suas alterações dentro dos parâmetros necessários, mas havendo sempre a liberdade e a democraticidade de cada um... Liberdade de voto também no Parlamento. Exatamente. Maria José, como é que vês este... Eu entendo que o PSD, enfim, tenha tentado fazer valer a sua posição e a sua maneira de pensar, se é que o PSD, enquanto tal, enquanto partido, tinha uma forma única de pensar relativamente... Está visto que não tinha. Não, tinha na altura em que propôs as alterações, supostamente, não é? Agora, o que a mim acho verdadeiramente estranho é que alguns deputados do PSD, nomeadamente Zorana Manso e mais 2 ou 3, tenham feito uma série de comentários relativamente à lei que foi hoje votada, contra ela, inclusivamente, enfim, em termos verdadeiramente duros, e depois, no fim, tenham votado favoravelmente. Eu isso é que tenho alguma dificuldade em entender. Agora, que o PSD tenha uma outra posição relativamente à lei, isso para mim não me surpreende. Não me surpreendem. Agora, depois das pessoas fazerem um determinado número de comentários relativamente ao figurino da lei, e mesmo assim votarem favoravelmente, isso a mim é que já me espanta um bocado, mas só as próprias pessoas é que poderão explicar porque é que houve esta situação. Lopes, quando o PSD ainda ontem acusou o PS de ter enganado os portugueses, neste caso, quer dizer, afinal há pelo menos 21 deputados do PSD que também enganaram os portugueses, ou há aqui qualquer coisa que não considero que haja um engano por parte do PSD aos portugueses. Não, do PS neste caso. Não, mas também disse que havia dos 21. Enganaram-se a votar da primeira vez, enganaram-se a votar da segunda, enganaram-se a votar das duas.
Eu acho que, de facto, isso não se verifica. Isto, vamos ver, eu estou a defender... Claro, não é evidente. É do pressuposto que está, digamos, a representar o PSD que eu estou para estas questões. Exatamente. Eu não considero que haja de parte dos deputados do PSD não há respeito pela posição da liderança da bancada parlamentar, não é? Não. Eu acho que não há desrespeito. Nem há falta de autoridade da parte de quem? Do líder? Do líder, pelo menos não acho que seja esse o problema, porque acho que o problema aqui que se coloca é uma questão de consciência. Portanto, se decidiram no momento que a lei que estava a ser aprovada ou que estava em votação cumpria todos os parâmetros necessários, tentaram fazer as suas alterações, portanto chegaram de consciência a uma decisão que votaram e que eu acho que votaram. Já agora, sobre a lei que foi aprovada, acha que devia haver aconselhamento obrigatório? Na sua opinião, o aconselhamento devia ser obrigatoriamente destinado a tentar convencer a mulher a não fazer aborto? Que era a proposta no fundo. A minha posição? É? Não. Portanto, se estivesse no Parlamento, eu respeito a posição, com os 21. Eu respeito a posição, mas de facto acho que não. Muito bem. Não sei se sobre este assunto há alguma coisa. Pois eu também não. Muito bem. Temos aqui um assunto diplomático que também está a dividir, digamos, pelo menos entre o Governo e a oposição, a causar muita polémica, que é o fecho da nossa embaixada no Iraque, com a justificação de questões de segurança que estariam a ser, digamos, graves neste momento e, portanto, não justificaria a presença toda a despesa e todo o sistema de segurança montado. Justifica-se ou não o fecho da embaixada? Os dados que há são poucos. Aliás, o Ministro referiu que era por duas ordens de razões. Qualquer delas defensável. Uma tinha a ver com a segurança, efetivamente, porque quem fazia a segurança à embaixada ia deixar de a fazer e atendendo àquilo que se passa todos os dias no Iraque e em Bagdá concretamente, que essa era uma das razões. E a outra razão tinha a ver com que a garantia dessa segurança, da segurança de quem lá trabalha, que eram custos, de facto, demasiado elevados. Ora, mesmo em todas as embaixadas têm vindo a ser fechados consulados, ou pelo menos há essa intenção, tem havido cortes nas despesas. Não me parece que, enfim, dos elementos que se conhecem, que seja muito complicado este fecho da embaixada. Mas esta saída do Iraque, nesta altura, não pode significar alguma falta de solidariedade com, digamos, com a aliança que está no terreno, com os Estados Unidos? Não sei se será isso, enfim, esta terá sido uma coincidência também que tem a ver com o facto das forças que estavam a garantir a segurança da embaixada terem deixado de lá estar. É a PSP, se não me engano. Sim, igual. Ter deixado de lá estar. Foi essa coincidência, não me parece que isso possa ser entendido, nem sequer a dimensão. Nem isto pode ser um primeiro passo para a saída de Portugal do Iraque, do terreno? Já está previsto que as tropas saiam do terreno, portanto, eu acho um erro e uma atitude muito leviana estarmos também a encerrar a Embaixada de Portugal no Iraque, até porque não percebo como é que a partir de Lisboa se vai conseguir controlar o terreno, não é? E também esta questão ainda não está perfeitamente clara, porque o Ministro também ainda não... Já prometeu mais explicações. Já prometeu mais, mas ainda não as deu. Já prometeu explicações que vão ser dadas na Assembleia da República. O que vem hoje na imprensa é que as questões que se colocam, como a doutora disse, são questões de segurança e económicas. Sim. A questão económica foi especificamente referida ao embaixador. Portanto, eu li declarações do embaixador que diz que, de facto, o que lhe foi comunicado é que eram questões económicas, que as questões de segurança ele, de facto, não compreendia, porque o bairro onde se encontra a embaixada é dos bairros mais seguros. Portanto, se existia, eventualmente, qualquer tipo de insegurança, mudava-se daquele edifício para o outro. Agora, neste momento, abandonar o Iraque, não posso estar de acordo. De qualquer maneira, este movimento também se inclui num elemento mais geral de reestruturação das nossas representações. O que já está a causar... Na questão dos imigrantes, não é? Exatamente. Para além do papel simbólico da embaixada, e eu lembro que Portugal faz parte da União Europeia, e a Europeia tem que ser vista enquanto tal, e Portugal faz-se representar por outros países da União Europeia, noutros casos em que não há embaixadas, e não tem embaixadas em todos os países. Enfim, para além do aspecto simbólico, que é haver uma embaixada de Portugal em Bagdá, que nem sempre teve, foi tendo a espaços,
Em termos práticos, de trabalho propriamente dito, não me parece que no Iraque tenha assim trabalho da embaixada e consular. Mas temos as tropas. Temos lá as tropas. Mas vamos deixar de as ter é... e também a embaixada, imagino eu que não será, enfim, a relação da embaixada com as tropas no terreno não será esse o papel das embaixadas. Segundo os números, há um português, portanto, tirando as tropas, mas as tropas têm o seu comando, têm um enquadramento próprio. Portanto, há um português e negócio não há nenhum. Portanto, por enquanto. Está bem, sim, mas quando for... Segundo o que o Ministro também comunicou hoje, é que Portugal iria apoiar na reconstrução, e sendo um país que neste momento vai começar uma fase de reconstrução, para isso já é outra início quando mas aí precisam de incentivos, não é? Os empresários portugueses dirigindo-se para lá para um movimento de reconstrução, nomeadamente na área da construção civil. Isso é algum otimismo, é dizer que vai... Isto foi declarações do Ministro, declarações do Ministro. Mas eu lembro-me quando foi uma das discussões para o nosso apoio à invasão norte-americana, era que as empresas portuguesas iam reconstruir o Iraque, a Soares da Costa e a Monte e Companhia, já estavam todas... Ele ainda está em fase de destruição, não está ainda na fase da reconstrução. Nós íamos, digamos, a recuperação económica portuguesa passava, em parte nessa altura, no imaginário dos portugueses, pela reconstrução do Iraque. Mas estamos neste momento numa fase de vésperas da presidência da União Europeia. Acho que Portugal abandonar neste momento o Iraque é uma atitude de facto leviana, porque podemos ter um papel fundamental na pacificação. Já agora, continuando nesta estruturação do Ministério dos Estrangeiros, o fecho dos consulados, assim vistos os protestos que existiram e as declarações do Presidente da República hoje, que diz que compreende a preocupação dos nossos imigrantes, o que é que vos parece? Acham que a questão económica justifica o fecho? É evidente que a questão económica tem que ser, assim, têm sido feitos cortes em tantas áreas, é evidente que aí tem também que se tem que considerar, e seguramente que esses cortes que vão ser feitos, nomeadamente nos consulados, que foram sopesadas por quem teve que fazer essa avaliação. Daquilo que eu tenho lido, esse estudo tem sido feito no sentido de haver que os imigrantes não deixem de ficar sem resposta, seja por outros meios, nomeadamente informáticos. Agora, é evidente que sempre que há estes cortes tem que haver, as pessoas sentem-se sempre mais inseguras, e entendo que da parte dos imigrantes que haja efetivamente essa questão. Que eu, apesar de tudo, acho que é uma questão completamente diferente do fecho da Embaixada no Iraque, e estou convencida que com as explicações que o Ministro irá dar, e que seguramente serão mais detalhadas, mas só com estas explicações que foram dadas, me parece que é uma questão que não levantará grande problema. Relativamente aos consulados, pois é mais complicado, porque aí já se trata não de um português de vários que estão, e enfim, há sítios, nomeadamente em França, onde são muitas centenas, e portanto aí poderá eventualmente tornar-se mais complicado. Agora, não sei se a solução proposta pelo Governo poderá eventualmente ser mais eficaz, embora não tendo fisicamente tantos cônsules no terreno. Como é que vê os protestos dos nossos imigrantes? Eu acho que eles têm, em parte, a sua razão, não é? Porque há a questão da segurança, ou neste facto o contrário. Mas a questão das é? distâncias, neste caso, não é? Portanto, ou seja, por exemplo, se fecharem o consulado em Lille, depois o pessoal que vive ali à volta tem que ir a Paris, ou tem que ir a Lyon. Nem todos os imigrantes terão com certeza possibilidades ou oportunidades para fazerem essas viagens, e com toda a certeza que se sentiriam bem mais seguros e tranquilos tendo um consulado ou uma embaixada no local, ou mais perto do local onde residem. Acho fundamental, concordo que de facto hajam remodelações fundamentadas por princípios económicos, mas acho que não necessariamente o encerramento dos consulados ou das embaixadas. Nós já falámos aqui do metro, falamos também dos fechos consulados. Esta questão económica que está, e pegando até numa ideia que foi dita uma das vezes, os sacrifícios nos vários setores que estão sempre pedidos aos portugueses, esta questão económica não está demasiado presente na política nacional. A questão, quer dizer, não há aqui uma justificação permanente, quer dizer, que vê-se cortes, mas depois o investimento, os portugueses não começam a pensar que não haverá aqui um exagero, digamos.
Não é esse sentimento que eu tenho observado. Eu acho que as pessoas já interiorizaram que efetivamente é preciso apertar o cinto e tem sido apertado o cinto este ano, o ano passado e eventualmente no próximo nós ano. andamos há 6 anos. Exatamente. Os cortes mais drásticos têm sido nestes últimos anos, mas eu acho que as pessoas, embora reclamando, vão interiorizando que efetivamente se tem que fazer isso sob pena da situação se tornar de tal forma insustentável e cortar naquilo que se pode cortar, é evidente, não é? E os resultados já estão à vista e, portanto, eu acho que, apesar desse sacrifício que é pedido aos portugueses, acho que há uma esperança no sentido de que estes sacrifícios que estão a ser feitos vão valer a pena porque, dentro de um relativo pouco tempo, temos a expectativa de ter uma vida melhor. A oposição, normalmente o PSD, tem insistido muito que, portanto, tudo isto é propaganda e há aqui uma cortina de fumo que está a esconder, a estagnação económica, fala-se muito disso, mas a verdade é que as sondagens e os estudos de opinião continuam a dar ao Primeiro-Ministro e ao Governo uma margem relativamente confortável de apoio. Como é que se explica isto? Há uma explicação para esta? De facto, não tenho. Para os resultados das sondagens, não tenho. De facto, se verifica é que estes últimos anos temos visto e assistido a um sem número de manifestações, de greves dos funcionários, porque de facto estão descontentes. Acabam por, como disse, por se habituarem à ideia, mas os últimos apertos de cinto, entre aspas, que foram feitos, como os encerramentos das maternidades e agora a questão das urgências, eu acho que de facto é uma questão muito delicada e que a maior parte da população não compreende e não vai compreender. Portanto, eu acho que agora poderá haver uma reviravolta nesse sentido. Há quem dê explicação para esta falta de, agora uma provocação, a incapacidade, digamos, da oposição em digamos, aproveitar este descontentamento, larvar o potencial. Isso, há muita gente a dizer muita coisa, não é? Acha que a oposição... Eu acho que a melhor demonstração... Ou é mesmo o governo que é mesmo bom? Eu acho que a melhor demonstração que efetivamente as pessoas interiorizaram, que nós estamos a atravessar um período difícil e que o temos que atravessar, é precisamente isso. É as pessoas virem para a rua manifestar o seu descontentamento, porque obviamente quando se mexem interesses instalados o resultado é sempre esse. E sobretudo porque se está a mexer em interesses instalados em muitas áreas simultaneamente, o que normalmente não é costume. Normalmente elege-se, ou a política é eleger um determinado grupo social ou profissional e pronto, e bombardeia-se aquele, só que estão vários a ser bombardeados simultaneamente. E eu acho que o facto de as sondagens, como o Rogério disse, darem um bom resultado ao Governo e ao Partido Socialista e na rua haver estas manifestações, eu acho que é uma forma das pessoas, em vez de irem ao psicólogo, vêm para a rua gritar o seu descontentamento, mas tendo a consciência de que efetivamente não há outro caminho a fazer, porque não há Governo nenhum que tome estas medidas sem ter que as tomar. Porque, naturalmente, imagino eu, que quem está à frente do Governo, ou quem tem poder executivo, quer é que as pessoas que são governadas estejam contentes e felizes e não andem a fazer manifestações na rua. Portanto, se o Governo toma as medidas, é porque seguramente as tem que tomar assim. Eu acho que as pessoas, de uma maneira geral, já entenderam que não há outra alternativa. Se queremos, efetivamente, construir um futuro com alguma credível e podermos ombrear ou tentar ombrear com os nossos parceiros na União Europeia, agora alargada a 27 países e, sobretudo, países que partem, enfim, em condições bem mais difíceis que as nossas, mas que têm outros parâmetros, nomeadamente de qualificação e de cultura, bem superiores aos nossos e, portanto, que têm meios de fazer-se valer enquanto países numa competição onde nós efetivamente não estamos muito confortáveis. Uma outra explicação é que os portugueses pensarão que estes sacrifícios são para todos, ou seja, são médicos, são juízes, são advogados, são os políticos, toda a gente está, digamos, a sofrer, ou haverá cortes em todos os setores. Até o Alberto João Jardim vai sofrer. Até o Alberto João Jardim sofrerá. Portanto, isto pode ser, isto é verdade, antes de mais, na sua opinião, acha que isto está, ou seja, o Governo está a atacar todos os setores ao mesmo tempo e com a mesma, digamos, com a mesma intensidade ou com o mesmo objetivo? Bem, o objetivo que se nota, de facto, é o corte a nível das despesas, não é? E, genericamente é... Despesa pública. Exatamente.
regalias também há para aí. Há quem chama regalias ou direitos adquiridos. Depois agora agora mesmo a questão da função pública também que se está a colocar e que tem hoje veio bombardeado os jornais por causa disso. Portanto, dos despedimentos. Exatamente, da possibilidade de despedimentos com duas avaliações negativas, exatamente, as nomeações, os cargos de nomeação, com os contratos individuais de trabalho, que podem, a partir de agora, terem situações diferentes, horários diferentes, diferentes dos que tinham. Agora, no fundo, é aproximar a função pública ao que acontece no mundo empresarial privado. Exatamente. O que também vai causar uma grande polémica, não é? Claro. Porque sabemos todos como é que é o setor público. Mas o PSD, neste caso, estará de acordo? Acha bem, acha mal? É o método? O que é que está aqui? Relativamente... Estas reformas todas, por exemplo, na função pública, por exemplo, o PSD tem estado, neste caso, não muito ativo na contestação ao governo. Noutros casos, sim, no caso da saúde, por exemplo, mas no caso da função pública tem estado, não se percebeu muito bem o que é que está, ou quer dizer... Também isto ainda está, neste momento, a iniciar a discussão agora, não é? Portanto, acho que a partir de agora se irá pronunciar muito mais no que concerne a estas questões. Os portugueses também têm noção, porque os cortes são para todos e, portanto, isso também... Eu acho que nada vai ficar como era antes, isto é, já não vai haver regresso. E aquele hábito que, enfim, de uma maneira geral em Portugal havia, de um emprego seguro até ao fim da vida, isso é um hábito que se vai perder, como é evidente, não é? Eu estou a falar a título pessoal e sempre defendi que é desejável que efetivamente as pessoas possam mudar, até porque na minha própria experiência de vida mudei muitas vezes de função e de trabalho e haver essa mobilidade das pessoas no mundo do trabalho é desejável, até para as pessoas que trabalham. Hoje em dia pensar-se que uma pessoa estivesse 30, 40 ou 50 anos a trabalhar no mesmo sítio, a fazer a mesma coisa, é uma coisa verdadeiramente cansativa. Portanto, eu acho que depois destas alterações todas, seja na função pública, seja no trabalho de uma maneira geral, nada mais vai ficar como antes. E nós temos que acompanhar a pedalada daqueles que são mais competitivos do que nós e há determinado número de garantias laborais, concretamente, que não são compatíveis com essa competitividade ou com essa preocupação de competitividade. Daí que se tenha levantado a questão do palavrão, que falámos também da última vez que aqui vim, da flexi-segurança, que é a maior flexibilidade na mobilidade laboral e uma maior segurança também no desemprego. É para aí que se vai ter que caminhar, quer custe pensar-se nisso, quer não, a verdade é que é para aí que se vai caminhar. Muito bem. Uma última questão, já não temos muito tempo, de qualquer maneira, uma questão que há bocado vi, portanto, o José Sócrates hoje em Bruxelas negou completamente a opção e a possibilidade de energia nuclear em Portugal. Há bocado falámos aqui dos preços da eletricidade, portanto, e do mercado ibérico de energia. Portanto, José Sócrates vem, digamos, nos últimos tempos tinha havido o reinício de uma discussão à volta da possibilidade do nuclear em Portugal e o Primeiro-Ministro vem liminarmente negar a hipótese de acontecer em Portugal. Isto parece-vos bem ou devia considerar-se ou prolongar esta discussão, uma vez que a energia nuclear hoje aparentemente será mais segura e, apesar de tudo, mais limpa e mais barata? Essa posição do Primeiro-Ministro poderá eventualmente também ter com a divisão que a União Europeia também tem nessa matéria. Portanto, está muito dividida e não há consenso relativamente a isso, nem sequer... enfim, há países que recusam liminarmente o nuclear. E há outros que o têm. E há outros que o têm. A França tem. E há outros que têm e que estão a fechar centrais. Eu acho que a discussão não prejudica rigorosamente nada. O discutir-se as coisas até é saudável que se faça isso. Eu, relativamente ao nuclear, não tenho, imagino eu, como muitos portugueses, ou se calhar a maioria dos portugueses... Há aquele papão, não é? Quer dizer, tenho assim uma posição clara relativamente à matéria. Se me perguntarem assim, nuclear, não, obrigado. Claro. Agora, porventura, atendendo às circunstâncias atuais da energia... Tecnológica também, não é? Em princípio. Agora, podendo ir pelas alternativas, eu pessoalmente preferiria pelas alternativas renováveis, não é? O nuclear é sempre, levanta-se sempre o fantasma das centrais nucleares e das fugas e da radioatividade, isso dos lixos, o que é que se faz aos lixos nucleares.
estas questões surgem num momento em que o Governo, ainda recentemente, e o Primeiro-Ministro dizia que a energia era neste momento a questão estratégica para Portugal. Portanto, a produção de energia nova e mais barata e limpa seria neste momento a produção estratégica. Portanto, esta recusa, como é que vê? Quer dizer, digamos, pôr de lado para já a energia nuclear, como é que vê assim? Eu acho que se deve prolongar a discussão relativamente a este assunto, definitivamente. Acho que é o fundamental relativamente a este tema, prolongar-se a discussão, aprofundar-se, ver-se os prós, os contras, tal como a doutora disse, e eu, como a maioria dos portugueses, relativamente a esta situação, não me sinto ainda preparada ou devidamente elucidada sobre os prós e os contras. Exatamente. Não é? Agora, a verdade é que o lobby nuclear está a levantar-se de novo. Não é só a pessoa Veiga Simão, digamos, que é a figura clássica nesta discussão do lado. Patrick Monteiro de Barros, há muitas figuras, até, enfim, pessoas que se têm levantado a favor do nuclear. A discussão não faz mal nenhum, lá está. Eu acho que quanto mais esclarecidas as pessoas estiverem, melhor se tomam as decisões, seja a que nível for. Até enquanto cidadãos, nós também temos a ter a preocupação de estarmos o mais esclarecidos relativamente a todas as matérias. É evidente, se visto assim em termos muito gerais, se houver a possibilidade de resolver o problema energético do país apenas recorrendo às energias renováveis, tanto melhor. Agora não se pode fechar uma porta porque nós não sabemos se não teremos depois que abrir e, portanto, se formos estudando a matéria e sabendo o que é que se passa, não daí a necessidade de continuar a discussão. Muito bem, nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Muito obrigado por terem aceito o convite para estar connosco. Recordo que hoje era o Dia Internacional da Mulher. Aliás, e só por isso é que estão aqui duas mulheres. Exatamente, é a primeira vez que neste programa estão duas mulheres exatamente a discutir os assuntos do dia. E nós cá estaremos amanhã para mais um Dia Análise. Muito obrigado, boa noite, até amanhã.